Meus irmãos, graça e paz. A nossa meditação de hoje tem muito a ver com o líder e a liderança. Em Números 12, tratamos do problema que Moisés teve com Arão e Miriam acerca da autoridade de Moisés, a qual o Senhor havia dado a ele. Números 16 e 17 temos o mesmo problema, mas mudam-se os personagens. Liderados por Corá, da tribo de Levi, da família dos coatitas, que eram responsáveis pelo carregamento dos utensílios do tabernáculo. Então, esses homens se juntaram para questionarem a autoridade que Moisés e também Arão tinham sobre o povo. Afinal, o Senhor havia escolhido a todos. O grande ponto é que eles não questionam a autoridade de Moisés, mas sim a autoridade de Deus, aquilo que o Senhor havia escolhido para fazer a sua vontade. Diante disso, temos que nos lembrar sempre que o grande objetivo da comunidade é servir a comunidade. Que liderança não deve ser visto como destaque, mas sim como serviço. Entendermos a necessidade de saber que Deus escolheu alguns e separou alguns para determinadas funções, mas isso não quer trazer status. E se alguém tem isso por status, está completamente errado. O grande objetivo é servir, e quanto mais é dado, mais também é cobrado. Então, capítulo 14, temos esses homens se levantando e o Senhor agindo contra eles. Partindo do versículo 31, vemos que o Senhor trouxe juízo sobre esses homens e a terra os consumiu. A congregação de Israel, porém, ficou atordoada com aquilo. Vemos que uma rebelião traz consequências ruins ao corpo ou à comunidade do Senhor. Capítulo 17, então, de Livro de Números, nós temos o Senhor tendo que mostrar aos homens de Israel, mostrar à comunidade que ele, o Senhor, havia colocado Arão como o seu representante. O grande ponto é, isso não era necessário. Mas infelizmente a dureza do coração do homem tem feito com que este se perca de maneira absurda. A nossa leitura de hoje ainda trata de Marcos capítulo 13, em que o Senhor fala sobre o final de todas as coisas. É o sermão profético. Mas como já tratamos bastante sobre ele no livro de Mateus, hoje eu quero continuar a falar sobre aqueles que se levantam não para auxiliarem, mas para se exaltarem. O Senhor Jesus disse no versículo 22: porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e eles se levantarão com sinais. Quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós entendemos o Senhor colocou alguns como autoridade, não tem por duvidarmos daquilo que o Senhor já fez. Quando queremos buscar algo novo, algo além daquilo que precisamos, certamente seremos enganados, porque muitos se levantarão querendo ou buscando para si uma glória que não lhe pertence. Tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Conforme diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais. O mais simples. Ele continua, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória do Senhor. Então Jesus termina o seu sermão no capítulo 13 dizendo, portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Então, que nós possamos nos manter firmes na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem falado conosco, que nós possamos entender que a autoridade ela é necessária e ela deve ser observada por todos nós. O Senhor levantou alguns para a autoridade. O Senhor capacitou homens para que de fato pudessem guiar o povo. Hebreus fala sobre isso, sobre ser sujeito aos líderes, aos pastores. Paulo vai escrever sobre que o Senhor levantou os pastores, evangelistas, mestres. Então que nós possamos entender a autoridade e jamais querermos para nós
uma glória que só pertence ao Senhor. Meus irmãos, são essas as nossas considerações de hoje. Que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.